Olá pessoal, continuando a aula de toxicidade, agora a gente vai falar sobre os biomarcadores, ou seja, quais são os indicadores biológicos que vão nos dar resultado sobre um teste de toxicidade. Então, o que são biomarcadores? São indicadores bioquímicos, fisiológicos ou histológicos de exposição ou de efeito dos xenobióticos presentes no ambiente no nível de organismo ou de suborganismo. Tá bom? Então pode ser bioquímico, que é nível de suborganismo. E aqui tem alguns tipos de efeitos protetivos, que nem a indução da monoxigenase, indução de metalotioneinas, tá? Então, por exemplo, uma ação protetiva das células é a indução das enzimas monoxigenases. O que elas vão fazer? Elas vão aumentar a taxa de metabolismo do poluente para um metabólito mais solúvel em água, tá? E aumentar sua taxa de excreção. Já a indução da metalotioneína aumenta a taxa de ligação com metais para diminuir sua biodisponibilidade. O que a metalotioneína faz? É uma proteína que se liga principalmente a metais e impede que esse metal se torne tóxico, ele pode ficar acumulado. E temos também efeitos não protetivos, tá bom? Que nem a inibição da acetilcolina, tá? Efeitos tóxicos vistos acima de 50% de inibição. Então, se inibir 50% da acetilcolina, você tem efeitos tóxicos. E formação de DNA adulterado, tá bom? Que pode trazer problemas e mutações. Eu vou falar alguns para vocês. Então, olhando aqui, nós temos o químico. Então, ele pode ativar o sistema monoxigenase, né, que eu comentei, e pode sofrer a detoxificação. Então, esse sistema monoxigenase vai converter, na verdade, o nosso composto químico no formato mais solúvel. Às vezes não dá certo e ele pode sofrer ativação interagindo com o DNA, via monoxigenase ou diretamente. Quando ele altera o DNA, lembra, o DNA tem mecanismos de reparo e ele pode voltar ao estado inicial. Bem como pode sofrer alterações, que nem uma mutação, lembrando que mutação é qualquer alteração em bases nitrogenadas do DNA, o que pode levar a uma carcinogênese, ok? Quando a gente pensa na ação de xenobióticos, em especial metais na membrana celular, ela pode ter algumas coisas. Primeira coisa de tudo, os metais eles podem se ligar à membrana, tá bom? Especialmente quando essas células têm parede, igual celulose nas plantas e nas algas, quitina nos fungos, peptidoglicano nas bactérias. Por quê? Os metais têm carga positiva e, consequentemente, ao se ligar à parede tem negativa, então tem a distorção eletrostática. Quando chega na membrana, os metais podem ter passagem, tá? Através da bicamada mesmo, a gente representa metais por M, tá bom? Eles podem passar pela membrana, podem passar por canais iônicos, por endocitose, proteína transportadora, complexados com outros compostos químicos, igual aqui, ó, com cloro, tá certo? Então ele pode ter vários mecanismos de entrada. Entrou na célula, a célula aumenta a produção de metalotioneinas para se proteger. Numa célula bacteriana, por exemplo, igual a esse desenho, os metais eles podem se ligar à membrana, destruindo ela, como mercúrio, chumbo, zinco, níquel, cádmio e cobre. Em relação ao DNA, o mercúrio, chumbo, cádmio e astato podem danificar o DNA. O mercúrio pode inibir a transcrição, tá? Formando RNA mensageiro. O mercúrio, chumbo e o cádmio pode inibir a tradução, tá? Chumbo, cádmio, mercúrio e níquel pode inibir a divisão celular. Mercúrio, chumbo e cádmio pode causar desnaturação de proteínas. E mercúrio, chumbo, astato, cádmio e cádmio pode inibir a atividade de enzimas, tá? Formando antimetabólicos. Bem, então tem vários efeitos internos. E alguns metais podem se colocar em como posso dizer, em íons que são nutrientes, aqueles íons que são necessários em enzimas. Eles podem competir pelo sítio ativo e, consequentemente, alterar toda a funcionalidade da enzima. Temos um teste chamado teste do cometa, que avalia a estabilidade cromossômica após a exposição do agente químico. Então, por exemplo, tem o peixinho. Esse peixe está num líquido tóxico, tá bom? Retira o sangue, geralmente da veia caudal, passa em agarose, tá? Faz eletroforese e depois que fizer a eletroforese, colore com brometo de etídio e olhe em microscópio.
e você vai ver isso aqui. Então, ó, aqui tem uma célula organizada, o núcleo perfeito, e tá vendo que tá formando manchas? Essas manchas que parecem um cometa é a fragmentação do núcleo. É a fragmentação, o DNA se fragmenta, ele se solta pelo núcleo. Então, quanto maior a exposição química, maior o efeito tóxico, maior o cometa, vamos dizer assim. Aqui tem alguns exemplos. Então, nessa primeira figura, a gente tem, ó, alguns núcleos perfeitos. Aqui está começando. Ó, aí vai ver, parece uma chuva de meteoros mesmo, né? Ó, isso aqui, lembra, a eletroforese vai puxar por cargas, tá bom? E também tem a ver com a carga e com o peso molecular, as moléculas para um lado ou para o outro do nosso banho, certo? Então, consequentemente, vai ter um movimento. E é esse o movimento da estabilidade cromossômica, tá vendo? Ó, você tem toda a destruição do núcleo liberando. Quanto mais tóxico, maior a destruição, provavelmente. Temos o teste do micronúcleo, que é a análise da condensação de fragmentos de DNA fora do núcleo, que pode formar pequenos núcleos no citoplasma. Então aqui nós temos células normais, olha uma célula com micronúcleo. Aqui temos um leucócito normal, olha um micronúcleo. Tá? Então quer dizer que tem algum efeito tóxico. Aqui, ó, micronúcleo, micronúcleo. Nesse aqui a gente vê que até o núcleo está meio desestabilizado, né? Nessas 3 células aqui. Tá bom? E esse teste pode ser feito em qualquer célula de qualquer organismo vivo, tá bom? Menos em procariontes. Temos, como dito no início, a inibição da acetilcolinesterase. Então, lembrando que a acetilcolinesterase, ela vai hidrolisar a acetilcolina, que é o neurotransmissor da placa neuromotora, tá bom? Impedindo a contração muscular contínua. Então, temos a acetilcolina, libera a acetilcolinesterase, que vai degradar a acetilcolina, quebrando ela em ácidos acético e colina. Tá? Então, lembrando que tem uma placa motora, tem o botão pré-sináptico, tem mitocôndrias, vesículas com acetilcolina, e aqui tem o músculo. Então, essa região é a placa neuromotora. Tá? A acetilcolina é liberada, estimulando a contração do músculo. Então, nós temos a inibição da acetilcolinesterase por algumas substâncias químicas, como metais, organofosforados, carbamatos, surfactantes, HPAs. Eles podem inibir, consequentemente, impedindo a contração muscular contínua. E lembrando que para os organismos que têm músculo, ele é importante para transporte de nutrientes, fluxo sanguíneo, respiração. Então pode dar uma paralisia e, consequentemente, uma parada cardiorrespiratória. Temos também a integridade lisossômica. Então lembra, o lisossomo ele é importante na degradação de compostos dentro da célula, né? Ele é o sistema digestório, vamos dizer assim. Então, o lisossomo, como ele tem enzimas hidrolíticas, ele tem um interior ácido. Se é ácido, tem uma alta concentração de prótons, tá? De íons hidrogênio. Quando se coloca um corante vermelho neutro, ele é lipofílico, ou seja, ele vai atravessar a membrana do lisossomo tranquilamente, tá? De modo passivo, e vai se ligar aos prótons. E vai formar uma estrutura corada, mais estável, ou seja, só o corante atravessa a membrana, só o próton atravessa a membrana. Quando eles se ligam, não tem mais esse transporte, ele fica quietinho lá dentro, tá bom? Quando você coloca um xenobiótico, ele pode alterar a bomba de prótons. Consequentemente, pode ocorrer a desprotonação do corante, ou seja, como eu vou ter uma interferência na bomba de prótons, e lembrando de biofísica que a bomba de prótons é extremamente necessária para manter a estabilidade eletroquímica da membrana e também o pH do citoplasma, onde ocorrem as maiores reações bioquímicas, se você tem um efeito nela, você pode aumentar a acidez, desnaturar. Então, para a célula se manter, começa a sair prótons, tá? Por difusão, né? Por concentrações maiores ou menores, desse corante neutro, começa a liberar. Então, o próton sai e o corante fica solto. Ele pode sair do lisossomo também, tá? E aí você consegue perceber, se o corante fica solto no citoplasma, quer dizer que a célula está estressada, quer dizer que está tendo um efeito tóxico na bomba de prótons, tudo bem? Aqui temos também, podemos analisar os marcadores histológicos. Então aqui a gente tem brânquia, tá? Então aqui temos uma brânquia normal, epitélio simples, normal. Aqui com o estradiol, toda a camada epitérica já mudou. Aqui com cádmio, e aqui com cádmio, que é esse ICI, tá bom? Tá bem? Modifica totalmente a estrutura, pode ver que aqui tá até bonitinho, só que tá bem mais grossa a camada, ou seja, na difusão de gases, isso pode diminuir a taxa de difusão de gás oxigênio e gás carbônico durante a hematose de um organismo aquático, tá? E aqui falando de genotoxicidade, quando a toxicidade é no DNA, que pode provocar carcinogênese.
Então, um composto químico carcinogênico conhecido, ele pode ativar o metabolismo e ser eliminado, ou ele pode se transformar num carcinogênico mesmo. Ele vai se ligar ao DNA, pode causar alterações ao DNA. Esse DNA, como eu comentei lá no começo, pode ser reparado, mas se não, ele vai continuar totalmente danoso, que pode surgir células neoplásicas, promovendo o surgimento de tumores, e esse neoplasma ser até um tumor maligno, sofrendo metástase. Isso pode acontecer em qualquer organismo, não é só em humano. Qualquer organismo multicelular pode sofrer carcinogênese. Tudo bem, pessoal? Então aqui teve alguns indicadores bioquímicos, tá? Toxicológicos, que pode ser estudado. As perguntas, professor, qual que eu uso no meu experimento? Não sei. Como assim não sabe? Não sei, porque isso depende de qual é o organismo que você está utilizando, quais as suas perguntas. Você quer analisar a sobrevivência? Ou você quer analisar a parte bioquímica? Lembra a escala na primeira aula de toxicologia? Qual escala do organismo você quer estudar? A disponibilidade de materiais do laboratório, tudo bem? Então, depende de N fatores quais perguntas, qual indicador utilizar. Aqui eu usei alguns exemplos, mas aí depende de cada pesquisa, cada organismo, cada pergunta, tudo bem? Então, pessoal, é isso. Não esqueça de curtir o vídeo. Bons estudos e até a próxima. Beijão!